Você sabe o que é normal? Parece uma coisa óbvia. Você acorda, trabalha, come, responde mensagem, tenta não fazer nada muito fora do esperado. E pronto, normal. Só que tem um detalhe. Normal, do jeito que a gente usa hoje, como padrão, como o jeito certo de ser, foi inventado e nem faz tanto tempo assim. Tá acreditando não? Normal. Quer dizer, vamos começar pelo começo? A palavra em si. Normal vem do latim norma. Você sabe o que é norma. Essa é a dona Norma. Mas a norma original é essa. É essa régua em L que os construtores usam para verificar se a parede está em ângulo reto. Normal significa literalmente perpendicular, em 90 graus, como a constelação Norma, identificada por Nicolas Louis de Lacaille por volta de 1756. Norma era uma palavra de arquiteto, de carpinteiro, não tinha nada a ver com comportamento humano. Então, em que momento a gente começou a aplicar um esquadro de pedreiro nas pessoas? No século XIX, e tem um responsável direto, o matemático belga Adolphe Quetelet. Ele mediu tudo, altura, peso, nascimentos, crimes, casamentos, e percebeu que quando você junta muita gente, os números formam sempre a mesma curva. Essa aí, ó, em forma de sino. Até aí, tudo bem. É matemática, é descrição. O problema foi o passo seguinte. Vou pegar todos esses números, calcular a média e chamar a média de homem ideal. Le Mémonier. Ele é a perfeição de Deus. Se você desvia da média, você é o erro da mira da natureza. Uma falha. Percebeu o que aconteceu? Ele começou a usar a estatística como uma bola de cristal, cheia de preconceito. Criou a propensão ao crime, a ideia de que você nasce com um número na testa dizendo se vai ser um criminoso ou não. Ele mediu, tirou uma média e decidiu que aquilo era o certo. O que é impressionante, porque se tem uma coisa que a média nunca foi, é ideal. A média de renda do brasileiro definitivamente não é o ideal. A média é só onde a maioria está, e não onde devíamos estar. E Quetelet criou também outra coisa que é usada até hoje, o IMC, Índice de Massa Corporal, durante muito tempo chamado de Índice de Quetelet. Aquele número que o médico usa para dizer se você está no peso certo. O problema é que Quetelet calculou a forma medindo homens belgas brancos no século XIX. E essa fórmula, com pouquíssima alteração, ainda é usada no mundo inteiro até hoje. Arnold Schwarzenegger, por exemplo, no auge da sua carreira, tinha IMC de 31, clinicamente obeso. A régua não sabe com quem está lidando. Se Quetelet inventou a regra, o primo de Charles Darwin, Francis Galton, inventou a tesoura. Galton leu Quetelet e foi além. Não queria a média, ele queria o topo da curva. Queria identificar quem ele chamava de superiores e dar uma ajudinha na natureza para ela parar de errar tanto. Garantir que só os melhores deixassem seus descendentes. Ele chamou isso de eugenismo, e o eugenismo não ficou só no papel. Virou política pública, esterilizações forçadas, restrições de imigração, critérios de quem tinha mais direito de existir do que outros. Em países que a gente ainda chama de referência: Suécia, Noruega, Estados Unidos, Canadá e também aqui no Brasil. Mas nenhum país levou tão longe a eugenia quanto a Alemanha. Tudo construído em cima de uma curva, de uma média, de uma régua inventada medindo pessoas. Então medir é errado? Claro que não. Quando o médico diz que sua pressão está acima do normal, ele está usando valores estatísticos como régua para te avaliar. É uma escolha, não é uma lei da natureza, mas é útil para mudar hábitos, evitar doenças. Hora do check-up, hora do check-up. O problema não é medir, o problema é quando a régua começa a te julgar. E esse mecanismo não morreu com o eugenismo. Ele se reinventou, ficou mais educado, mais difícil de perceber. Mas antes de ir para o presente, vale olhar para o passado recente, porque tem uma lista de coisas que já foram normais. Histeria feminina foi diagnóstico oficial até 1980. A causa? O útero. Homossexualidade constou como doença até 1973. Lobotomia.
Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1949. Isso era normal, isso também, e isso aqui ganhou até prêmio. Então, quando alguém diz que algo é normal, porque a ciência diz, vale perguntar: qual ciência, de quando, medindo o quê, em quem? Porque algumas dessas réguas que ainda usamos hoje têm uma origem bem torta. A régua tá ruim, pega outra lá. O sono de 8 horas contínuas virou uma norma universal, mas antes da Revolução Industrial o padrão era outro. As pessoas dormiam em 2 turnos. Não estamos falando do sono fragmentado, que é um horror, mas do sono segmentado. Logo depois de anoitecer, as pessoas já iam dormir e acordavam no meio da noite. Conversavam, liam, rezavam ou... Bom, e voltavam a dormir. Dá mesmo um sono, né? Rezar. Isso foi normal por séculos, mas a indústria precisava de turnos fixos. O sino das fábricas criou o sono contínuo e a medicina transformou isso em saúde. O resto virou insônia. O QI foi criado por Alfred Binet para identificar crianças que precisavam de apoio escolar. E ele foi claro, não media inteligência geral, não media potencial, não deveria comparar pessoas. Em menos de 20 anos, virou ferramenta para classificar o ser humano. E até hoje a gente usa como se medisse uma coisa que ninguém consegue definir direito. Hoje aprendemos que nunca devemos discutir com gente burra. Eles têm anos de experiência, treinaram a vida toda para isso. Pior é quando essa régua invadiu nossa vida. Quando você sente que deveria ter mais amigos, ou ganhar mais, ou ter mais disciplina, ou já ter resolvido a própria vida, ou dar conta de tudo sem parecer cansado. De onde vem esse deveria? De uma norma que alguém construiu em algum momento e por algum interesse. Tem outra coisa que a gente esquece quando fala de normal. A gente age como se fosse temporal, como se o normal mudasse com o tempo e fosse o mesmo para todo mundo ao mesmo tempo. Não é. O normal muda de endereço. Hoje, na Finlândia, silêncio numa conversa é sinal de respeito. Você para de falar, dá espaço, deixa o outro pensar. Isso é educação, é presença. No Brasil, silêncio numa conversa é sinal de problema. Você assistiu? É muito bom, é muito bom. Bom, voltando, o mesmo silêncio na mesma época, 2 significados opostos, 2 normais completamente diferentes. No Japão, sorrir para um estranho na rua é incomum. Não é falta de educação, é que a intimidade do sorriso é reservada para quem você conhece. Sorrir para todo mundo que passa seria, na lógica japonesa, meio vazio, sem sentido. No Brasil, se você não sorrir para o vizinho que você não sabe nem o nome, você é metido. Na Coreia do Sul, perguntar para alguém que você acabou de conhecer quanto ela ganha é uma conversa normal, é um interesse genuíno. Aqui, se alguém vem com esse papinho logo no primeiro encontro, a gente já liga o alerta, é golpe. Já assistiu? É muito bom. E dentro do próprio Brasil, o normal do Rio não é o normal do Ceará. O normal do interior não é o da capital. O normal da sua família não é o normal da família da pessoa com quem você divide o apartamento. O normal nunca foi universal, mas ele finge tão bem que parece que é. Eu acho que é a convivência que tem esse efeito. A gente passa tanto tempo dentro de um hábito que começa a percebê-lo como se fosse normal. Um bom exemplo é o sotaque. O jeito que a gente fala é normal. Os outros é que têm sotaque. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. E por falar em linguagem, tem uma expressão da estatística que fora da matemática virou acusação. Desvio padrão. Na matemática é neutro, é só a medida da distância dos números em relação à média. Sem julgamento, sem problema. A linguagem da estatística é inocente. Ela não sabia que viraria termômetro moral. Se a estatística usasse distância do padrão, não daria tanto problema. Mas é desvio. E na vida real, ninguém usa essa palavra de forma neutra. Desvio tem peso. Desvio de caráter, desvio de conduta. Para a matemática, pode ser só a distância da média. No dia a dia, a gente sabe o julgamento guardado em desvio padrão. E qual é o padrão? O exército americano, nos anos 40, mediu 4.000 pilotos da Força Aérea. Altura, braço, dorso, joelho, 10 dimensões. A ideia era criar a cabine ideal para o piloto ideal. Sabe quanto dos 4.000 pilotos estavam dentro da média em todas as 10 medidas?
Zero. Nenhum. O piloto médio não existia. A conclusão foi simples. Se você projeta para o médio, você projeta para ninguém. A solução foi fazer assentos ajustáveis. Em 2004, Mark Zuckerberg inventou um site e mudou o normal. Antes, álbum de viagem era para amigos. Amigos na versão antiga, os que iam na sua casa. Hoje é normal mostrar tudo para todo mundo. Se somos flexíveis para expor nossa vida, o mesmo não acontece para relações amorosas alheias. O campo das relações afetivas é terreno fértil para a imposição do normal. Tem sequência, namoro, noivado, casamento, filho, tem formato, dois exclusivos e tem direção. Vá gostar do oposto ao registrado na certidão de nascimento. A norma vem primeiro, você vem depois e você que se encaixa. Você é o problema, não a norma. Normal é uma construção histórica, tem data, tem autor, tem interesse. Quetelet queria transformar pessoas em cálculo. Galton queria selecionar quem merecia mais espaço. O exército americano queria caber todo mundo no mesmo assento. E nós estamos há 2 séculos tentando entrar neste contorno, sem ninguém avisar que o contorno foi inventado. E agora que eu sei disso, amanhã eu vou continuar tentando ser normal. Vou me preocupar se estou respondendo rápido o suficiente, se eu estou produzindo o suficiente, se eu estou ocupando o espaço certo, se eu estou dentro do contorno. Não porque eu acredito, mas porque é muito difícil parar. É que ser reparado é bom quando a gente quer. Nas outras vezes, a gente só quer viver nossa vida sem dar explicações. Normal, né? O sono de 8 horas contínuo. Para verificar se a parede está em esquadro de pedreiro nas pessoas. Um esquadro de pedreiro. Média é só onde a maioria. A média é só onde a maioria.